Olá, 2025 já está acabando, gente. É o ano que a TV Lusa Brasil estreou direto aqui de Portugal. Semana do Natal. E eu já quero desejar a você, para sua família, muita paz, muita saúde, muita união. E que esse dia, essa mesa, seja uma mesa também para você refletir e principalmente para entregar tudo a Deus. Porque o que você quiser, as portas vão abrir, se você estiver alinhada com os céus. Então essa é a mensagem que eu desejo para você. Você já pode curtir, comentar aqui também na nossa TV, porque o programa de hoje, gente, está muito especial. Nessa semana de Natal, a gente vai receber aqui uma pessoa que é muito, muito polêmica e importante para Portugal, mas também para o nosso Brasil, porque acabou ficando conhecido também por lá. Mas antes, eu quero que você já se inscreva, que você também siga nossas redes sociais, que está aqui, TV Lusa Brasil no Instagram, no TikTok, e também você já se inscreve no canal para acompanhar todas as informações que acontecem por aqui, tá bem? Hoje, nos nossos estúdios, a gente vai receber uma pessoa que é português, polêmico. Ele fala o que muita gente gostaria de falar e não tem coragem, principalmente quando o assunto é questões social, política e a defesa do cidadão e dos direitos. Eu vou receber hoje aqui o repórter independente, vem pra cá, Sérgio Tavares. Tudo bom? Muito obrigado. Oi, querido. Prazer você estar aqui recebendo nos nossos estúdios. Preparado para o bate-bola? Vamos embora. Você vai falar tudo que você quer aqui com a gente? Sem filtros, sem filtros. Então, bora lá, vamos sentar aqui um pouquinho. Então, como é que começou a sua história, a sua carreira? Um colega, né, de colega para colega aqui falando. Como começou essa paixão por você informar, por você correr atrás da notícia? Veio de quando e teve alguma inspiração? Não, já de muito novo. Eu sempre estive ligado a eventos desportivos no Sporting. Eu era speaker do estádio do Sporting, falava para 50 mil pessoas, era speaker das principais provas desportivas em Portugal, a Corrida São Silvestre. Então eu já estava habituado aos microfones. Mas o bichinho da comunicação começou quando eu estive em Timor-Leste, que era um país de língua portuguesa onde não acontecia nada, estava tudo por fazer, e comecei num programa de rádio local, depois passei para a RTP fazer reportagens sobre a RTP sobre esse país e depois acabei convidado pela Rádio Renascença para ser o correspondente deles lá aqui para Portugal e apanhei várias eleições presidenciais, legislativas, e isso deu muita estaleca para entrar em direto e para estar à vontade com os microfones. Depois adormeceu esse lado jornalístico e foi reaceso com a pandemia, onde eu percebi que estávamos a ser enganados numa dimensão galáctica e fui pelos meus meios e ver com os meus próprios olhos outras realidades, nomeadamente países como a Suécia, a Bielorrússia, que não impuseram medidas restritivas absurdas, que é para mostrar que havia outras alternativas. E depois no final fui também fazer as contas e mostrar os resultados finais e o tempo deu-me razão. Você acha que você é um repórter, um jornalista que incomoda muita gente por falar, por ser independente e falar o que a gente não vê nos grandes meios? Completamente. Na pandemia, quando eu estava na Suécia a mostrar um país que não usava máscaras, não tinha fechado escolas, não tinha fechado ninguém em casa e estavam a fazer a sua vida normal, e aqui em Portugal e no Brasil toda a gente fechada em casa com medo de sair à varanda, e as televisões a esconder isso, aí comecei a incomodar, aí comecei muito, e tentaram abafar, não, mas a Suécia vão morrer todos. No final a Suécia acabou melhor do que Portugal em número de Covid, só para terem noção. E depois o mesmo em relação ao Brasil. Aquilo que me levou ao Brasil foi perceber nas televisões que mentiam. Porque vinham eleições em 2022 onde as televisões aqui em Portugal diziam que Bolsonaro não tinha apoiantes, que Lula é que tinha a maior parte das pessoas a apoiá-lo. E eu sabia que isso era mentira. Claro. Então eu fui lá no 7 de setembro de 2022, em Brasília, e eu vi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Os célebres girassóis verdes e amarelos que não acabavam no horizonte, em São Paulo, em Copacabana. E fui e mostrei. E as televisões aí novamente incomodadas porque tentavam camuflar, e estava lá o Sérgio a mostrar aquilo que eles não queriam. Então tem começado aí, e depois assim começamos a desenrolar o novelo das agendas que as televisões promovem e que nós mostramos o outro lado, não acaba. Não acaba. E eu faço é esse muita trabalho. coisa.
Agora, para você que está em casa e talvez não conheça, o Sérgio, ficou bem conhecido quando foi lá nessa época que ele falou no Brasil, para cobrir as questões que estavam tendo da pandemia, logo depois do 8 de janeiro, daquele ataque que teve ao Planalto. E ele foi preso pela Polícia Federal, ficou lá 4 horas sendo interrogado, detido, e só foi solto por causa do vídeo que começou a ser exibido. Como é que foi essa história? Como é que você se sentiu nesse momento? Foi a maior injustiça que eu já passei na minha vida, porque eu ia apenas cobrir uma manifestação pela liberdade, que era a primeira grande manifestação um ano depois dessa cilada do 8 de janeiro, e a Polícia Federal primeiro apreenderam o meu passaporte. Nessa altura eu tive a sorte de ter feito um vídeo a dizer: atenção, levaram-me o meu passaporte, estou aqui sozinho num país da América Latina, não sei o que é que me vai acontecer. Esse vídeo ficou viralíssimo, foi parar às televisões todas de Portugal, do Brasil, e a pressão depois sobre a Polícia Federal foi tão grande porque que eles foram obrigados a soltar. Só que aqui a grande questão é que as perguntas que me fizeram foram todas políticas. Nem uma questão me fizeram sobre visto. As perguntas foram: o que é que você pensa sobre a democracia no Brasil? O que é que você pensa sobre urnas eletrónicas? Qual é a sua opinião sobre o ministro Alexandre de Moraes? Ou seja, eu senti-me na Coreia do Norte, literalmente. A minha sorte foi que o Jair Bolsonaro mandou um advogado para me ajudar a defender, porque o presidente ligou-me logo. Antes de eu ser levado para a delegacia, recebi chamadas do Bolsonaro a dizer: Sérgio, não se preocupe, vamos tratar de si. A Embaixada Portuguesa também ligou. E o advogado disse: olha, não comente nada, mantenha-se sempre em silêncio. Eles vão querer usar isso contra si, porque isto é um interrogatório político. E ao não comentar nada e com o mediatismo que o vídeo teve, eles foram obrigados a soltar-me. Então você se sentiu numa verdadeira ditadura? Completamente. Eu estava... antes das perguntas, primeiro levaram para aquela sala onde tiramos a fotografia de um lado, do outro, fizeram-me imensas perguntas e eu não estava a perceber o que é que estava a passar. Porque eu nunca pensei por isto. Eu já estive na Indonésia, já estive em Singapura, já estive em países, Angola, Guiné-Bissau, países complicados, e nunca me aconteceu nada daquilo. Eu tive mesmo medo de não voltar a casa, porque houve ali uma altura em que eu não tinha advogado, não tinha nada, eu estava sozinho. Mas depois, quando chega um advogado, quando recebo telefonemas da Embaixada, quando vejo no meu telemóvel que já estava o vídeo viral, percebi: ok, pelo menos o mundo sabe que eu estou aqui. Já não me vão matar, já não me vão raptar. Sim, sim. E depois soltaram-me. Só que o que aconteceu a seguir foi ainda mais vergonhoso, porque a Polícia Federal, perante o mediatismo que aquilo teve, fez um comunicado à pressa, logo, a dizer que a minha detenção se devia para conferir o visto. Só que eles foram tão idiotas que se esqueceram que me deram um relatório assinado pelo delegado, onde estavam lá todas as perguntas e não havia uma menção ao visto. Ao visto. E por isso é que eu depois fui chamado ao Senado Federal do Brasil, em Brasília, e a Polícia Federal foi confrontada também. Eles foram obrigados a admitir que eu, afinal, estava sinalizado pelas minhas ideias. Olha só. E você acha que por trás disso teve o dedo de políticos e até mesmo do Alexandre de Moraes? Teve, sem dúvida, porque o delegado à minha frente disse-me: olha, antes de lhe fazer as perguntas, eu estou à espera das indicações. Ele atendeu um telefonema de Brasília à minha frente, anotou as perguntas num papel à minha frente. E estas são as perguntas que eu tenho para lhe fazer. O próprio delegado estava num papel incómodo, porque ele sabia o que é que estava a fazer e que não era justo, mas ele recebeu ordens para o fazer. O que eles não contavam é que eu depois transformasse esse episódio no início de um documentário internacional de denúncia sobre tudo o resto que se passa no Brasil. E é isso que eu ia falar. O Sérgio, ele lançou esse ano, em agosto, um documentário onde fala justamente sobre todos os processos e denúncias, inclusive, ao ministro Alexandre de Moraes também, né? Como é que foi a repercussão desse documentário que surgiu? Que tá sendo exibido em Portugal, Estados Unidos e qual é o outro, Sérgio? E aqui na Europa também. A Europa inteira também. Em Paris, Barcelona, Madrid. Menos no Brasil, que é o principal interessado em saber disso. Sim, no Brasil não teve no cinema, no Brasil apenas no YouTube. A repercussão foi muito grande. Aqui em Portugal lotámos 5 salas de cinema em Lisboa, 4 salas de cinema no Porto, no Teatro Sá da Bandeira, em Braga. Estivemos em Nova Iorque, Orlando, Paris, Barcelona, por aí. A reação foi sempre: as pessoas saem do final da sessão completamente aterrorizadas. Claro. Porque não têm noção de que se acontece isso, não né? têm mesmo noção. Porque no documentário, além de eu expor a minha situação, eu exponho com factos a fraude eleitoral que aconteceu no Brasil. O Brasil, só há 3 países no mundo que não dão papel às pessoas para votar, que têm urnas eletrónicas: é o Brasil, Butão e Bangladesh, e toda a perseguição que houve a um lado político.
independentemente de se gostar de Bolsonaro ou não gostar, aqui não tem nada a ver com Não, isso. No documentário eu mostro factos e o que se passa no Brasil é atroz. Fora a perseguição a pessoas inocentes, porque condenaram pessoas que se manifestaram pacificamente a 15, 16, 17 anos de prisão apenas por estarem a manifestar-se legitimamente. Eu estive com essas pessoas na Argentina a ouvi-los, estão longe dos filhos, têm as suas vidas arrasadas, arruinadas e são pessoas inocentes. E não houve uma vez que eu vi o documentário que eu não chorasse, porque eu abracei a dor dessas pessoas. Eu gravei em 10 países este documentário, percorri 10 países durante 1 ano e meio. Vi muita coisa que me sensibilizou muito. E a reação do público também era essa. Toda a gente ficava aterrorizado e toda a gente invariavelmente chorava. Imagino. Agora você falou uma coisa interessante da manipulação sobre as questões da votação no Brasil. Eu cobri muitas eleições políticas lá no Brasil. Cobri em cédula de papel, e que a gente contava ainda o tempo, e cobri no início da urna eletrônica. E é inquestionável porque eu tinha conhecidos, amigos que trabalhavam lá, chamava TRE, né? Chama o TRE que faz coisa. Lá dentro, amigos íntimos de frequentar minha casa, que trabalhavam lá, e viravam para mim, eu como repórter na época, apresentadora, jornalista, e viravam para mim, Aline, tem manipulação, só que eu não poderia abordar isso e falar isso, porque a emissora que eu estava trabalhando dependia daquele Estado, daquele político que iria ganhar a eleição ali para poder bancar e gerir aquela emissora. Então, é tudo muito manipulado, manipulável. A gente sabe disso, que vive isso, mas quem está do outro lado, quem está na tela, não sabe. É extremamente coagido e comprado. Sim. Porque no Brasil a política ainda se paga pelo voto. E é uma afronta à Constituição, porque o povo tem direito a uma contagem pública de votos. E para haver uma contagem pública de votos, o voto tem que ser materializado, tem que ser em papel. E não há uma razão para não haver papel. É como dizia o Olavo de Carvalho, a apuração secreta é fraude. Nem é preciso fazer fraude na máquina, a própria apuração secreta já é fraude. E mesmo assim, eu mostro isso no documentário, com toda a fraude, que não foi só nas urnas eletrónicas, foi no tratamento desigual do TSE, nas empresas de pesquisas, no tratamento desigual das redes sociais, no tratamento desigual da imprensa, na interferência externa que a USAID e tudo mais. Foram vários pilares de fraude e mesmo assim Lula só ganhou com pouco mais de 1%. Pois é. E eleições de 2026 no Brasil, vamos ser direto. Aqui as eleições, daqui a pouco a gente vai falar das eleições daqui, que eu quero também que você meta o bedelho também. No Brasil 2026, o que você acha? PT vai levar de novo mais um ano ou a gente ainda vai ter... Né? O que você espera das eleições? É muito simples. Com urnas eletrónicas sem comprovante, o PT vai ganhar. O Lula vai ganhar. Afastaram Bolsonaro, que era totalmente da arena política, e conseguiram até prendê-lo. E a partir daí está o caminho aberto para eles continuarem. E depois o poço da corrupção vai aumentar. Porquê? Porque Lula vai indicar mais 2 ministros para o STF. Ele já indicou o seu próprio advogado pessoal, Zanin, já indicou... O Flávio Dino já indicou uma série de amigos do gangue, agora vai indicar mais 2 e o Brasil vai mergulhar numa corrupção sem fim. Dá pena, gente. Só que é só fazer, joga uma bomba naquele congresso ali logo tudo e pronto. É o desejo de muitos. Joga uma bomba, acaba logo com o Congresso brasileiro e constrói tudo de novo. Agora, o Nicolas, o que tu acha do Nicolas? É uma grande promessa? O Nicolas é uma grande promessa, ele ainda não tem idade para concorrer para presidente, mas em termos de mediáticos, ele futuramente será um grande candidato. Só que, tal como afastaram o Bolsonaro e vão afastar o Flávio Bolsonaro, já afastaram o Eduardo Bolsonaro, o Nicolas depois arranjará um pretexto e vão afastá-lo. O sistema é muito complicado no Brasil. O Nicolas não vai ter hipótese. Vão pegar em alguma coisa, vão matá-lo, vão fazer alguma coisa. Gente, pela sua... É tanto pessimismo que a gente não vê solução para o Brasil. Ou existe alguma solução? Existe. Qual? Lula morrer? Não. O Lula é um fantoche. O Lula é o menor dos problemas do Brasil. O Lula é apenas quem dá a cara no gangue. Já aconteceram 2 milagres. O primeiro milagre foi o homem mais rico do planeta, Elon Musk, prometeu que um dia Alexandre de Moraes estaria atrás das grades. Ou seja, ter o homem mais rico da Terra a declarar guerra pessoal a Alexandre de Moraes é um milagre. Se me dissessem isto há 2 anos atrás, eu não acreditaria. O segundo milagre foi ter o presidente da maior potência do mundo, Donald Trump, a aplicar sanções pessoais também aos ministros e a impedi-los de entrar nos Estados Unidos. Portanto, isto significa que o mundo está atento ao que se passa no Brasil. E se esses 2 milagres aconteceram, se nos perguntassem há 2 anos atrás o que é o Donald Trump, tem tanto para se preocupar, guerras para fazer, está preocupado com o Brasil? Não, nós não acreditaríamos. Elon Musk a pôr em causa os seus negócios por causa do Brasil, não acreditaríamos. Esses 2 milagres aconteceram. Então eu acredito
que um terceiro milagre pode acontecer. Agora, sem ajuda externa, o Brasil não tem solução. Já está um poço sem fim. Muito bom. Olha, vou convidar aqui o Sérgio para a gente ir para a nossa outra área ali de cenário, porque a gente tem também um comentarista, um convidado especial nesse episódio, que vai colocar mais pimenta aqui para vocês. Vamos lá, Sérgio? Vamos lá. Eita, agora tá aqui, tá vendo os docinhos? Tá muito bom. Tá bom, vamos comer daqui a pouco. Bom namoro. Mas eu quero apresentar aqui para vocês, gente, no Entre Atlântico, o nosso convidado Luiz Freitas, jornalista, produtor de televisão durante 20 anos, português também aqui, né? É verdade. Já viveu muitas histórias, muitas coberturas. Luiz, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo vosso convite. É sempre um gosto, ainda para mais, tendo ao lado um cara, como se diz, não é? Que abraça aquilo que eu abracei há 44 anos, Muito bom. em termos de início de carreira jornalística e depois da produção, e que apraz-me fundamentalmente uma coisa que ele explanou bem. Nós somos detentores de uma ordem, de uma energia importante. Sim, sim, sim. E a grande luta que tu tens, que eu admiro bastante, é a independência do pensamento. Sim. Exato. Porque hoje em dia nós não podemos ser frágeis ao ponto de pensar que não somos ideologicamente competentes, não é? Podemos ter as nossas opções, como temos as clubísticas, podemos ser mais de direita ou de esquerda. Exatamente. Ou exercer a nossa função editorial, que é aquilo que tu exerces, a tua convicção editorial, não tens partidos. E a guerra dele apraz-me muito porque, seja o lobismo que for, porque isto estamos a falar de lobismos, Sim, agendas. nós conseguimos opor-nos. É. Eu ouvi ao falar, lembrei-me de algumas coisas que passei ao longo da carreira, desde a Guerra de Angola, por exemplo, e outras situações. Contei há bocado em off uma coisa que se passou no Brasil. E dá um certo gozo, não é? Que pergunta você lançaria para ele agora? Como é que tu consegues ter independência sabendo que te rotulam politicamente? Percebes a minha questão? Sim, sim. Numa primeira fase foi difícil debater de frente com isso e interagir com isso. Mas agora simplesmente não ligo, porque eu estou certo do meu caminho e das minhas convicções. Estou certo que sou independente. Ainda agora, eu dou-vos um exemplo, eu estive agora em Israel a fazer conteúdos turísticos apenas e rotularam-me logo de sionista, de judeu, de maçom, de oposição cultural, uma série de coisas. E eu nem religião tenho. Portanto, mas isso eu já estou habituado, já me chamam de tudo e mais alguma coisa. E a mim isso significa que estou no bom caminho, porque se dão ao trabalho de criar perfis nas redes sociais para me derrubar, para me difamar, é porque eu estou a incomodar. Então isso para mim é a melhor recompensa. E então lido bem com isso, consigo distanciar-me. Agora, tenho perfeita noção de que eu não fujo às minhas ideias, não sou hipócrita, se sou do Sporting, eu assumo que sou do Sporting. Claro, não direita, vais ficar assumo que sou refém de até direita. por uma opção pessoal, não é? Mas eu acho que cada um tem que ter suas convicções. Então, Claro que assim, sim. muito se foi rotulado, nós jornalistas, de que a gente não poderia ter uma opinião formada, Claro. que a gente trabalhar em determinado veículo, mas nós somos seres humanos. Claro. A gente foi criado com as nossas culturas e convicções. Então, se eu sou de direita, você vai ter que aceitar que eu sou de direita. Só que no meu trabalho, eu abstenho isso, mas não quer dizer que eu não sou de direita. Claro, na eu vida sou de pessoal. direita. E a gente faz a questão, a TV Luso-Brasil, ela é de direita, mas não quer dizer que não vai sentar um político de esquerda aqui para debater comigo. Que é a Vocês diferença entre entendem? nós e a esquerda, é que a esquerda não quer ouvir a direita quer ouvir a esquerda. Exatamente, a esquerda não quer ouvir a direita. Ela se mantém justamente rígida porque é a forma de política dela, não tem jeito. Mas o que eu queria te perguntar agora, se você fosse alvo das suas próprias perguntas, como é que você reagiria? Era complicado porque eu quando faço perguntas também é matar. Então, mas se calhar era um belo exercício eu conseguir sair do meu próprio corpo e fazer perguntas a mim mesmo. Agora eu não sei qual é que faria, não sei. Tinhas de um espelho. Sim, tinha de Seu ser. espelho. Mas isso vou deixar para os outros porque eu não sei mesmo. Há tanta coisa. Você foi ameaçado pelo PCC. Também, sim. Como é que você se sente? Como é que você reagiu a isso? Numa primeira fase fiquei preocupado porque eu tenho 2 filhos pequenos, Ok. uma menina de 9 anos e um rapaz de 12. E é por eles principalmente, porque eu não tenho medo. Eu enfrento, a partir da altura em que eu enfrentei a Big Pharma, enfrentei esse sistema corrupto no Brasil, eu sabia o que é que eu me estava a meter. E quando entramos nisto, ou é para entrar a 100% ou não vale a pena. Não é para ir às metades, é para ir com tudo. Então quando eu faço um documentário mundial que vai ser traduzido em várias línguas, vai ser transformado em livro, já vem o 2, é para ir com tudo. E
Então, nesse aspecto eu não tenho medo, porque... Mas que tipo de mensagem você recebeu? Vamos matar você. A última que eu recebi é: tens uma 9mm à tua espera. Foi a última que eu recebi. Mas recebe por onde? Pelas redes sociais? Sim. E essa até foi por e-mail, que é para não ficar cadastrado número, etc. É mais fácil. É mais fácil, não te esqueças, já somos 1000 cá em Portugal. Coisas assim. Ah, Coisas então eles assim estão desse falando género. direto daqui de Portugal. PCC já tem em Portugal. Já tem mais de 1000 elementos. Tem mais de 1000 Já elementos. foram presos até 9 membros do comando em E Portugal. estão-se a espalhar pela Europa toda a recrutar pessoas pelas prisões e tudo mais. Só que acontece que eu, sinceramente, porque é que eu lido bem com isso? Eu decidi que não ligar. Eu decidi não olhar para trás, não viver no medo. Eu não quero saber. Porque senão você não faz, né? O que tiver que acontecer, vai acontecer. E depois, outro fator-chave para mim é: a minha obra já está feita, o documentário está gravado. Claro. Portanto, que necessidade é que eles tinham de me matar agora? Agora já está feito, agora já tinham que me matar quando eu estava a gravar. Só que até as gravações foram feitas undercover. Os primeiros países que eu cobri, eu fingi que andava a fazer conteúdos travel e na verdade eu andava a entrevistar. Claro, claro. Foi tudo estratégia. Direita em Portugal. Como é que você enxerga o Chega e André Ventura? Ele é uma espécie de Bolsonaro português? Sem dúvida, sem dúvida. O Chega é um fenómeno, porque o Chega é um partido que tinha um deputado em 2019 e agora tem mais de 60. Portanto, isso tem que ser um fenómeno mesmo inacreditável, um foguetão. E o exercício que eu faço é, mesmo que não se goste do Chega, eu imagino em Portugal se não existisse o Chega, se não existisse esse muro contra a imigração desregulada, principalmente de países que chocam culturalmente e que trazem violência, contra a ideologia de género, contra a corrupção. Se não existisse esse muro, imaginem, era um passador. Não se podia falar de nada disto, porque o PS e PSD tinham sido cúmplices de tudo isto que está a acontecer ao país. Então esse é o único exercício. Ok, não gostas do André Ventura, tudo bem, mas ele é necessário. Ele é necessário. Ele é muito necessário. Muito. Mas eu acredito que ao ritmo que ele está a crescer, vai ser presidente, vai ser primeiro-ministro. Agora, vamos ver se eles vão estar à altura. Eu não ponho as mãos no fogo por nenhum partido, eu não gosto de nenhum partido, nunca serei militante e já me convidaram, eu gosto de ser independente. Tanto que nas outras eleições eu nem votei no Chega, eu tinha votado a Iniciativa Liberal, depois desiludiram-me, porque na parte dos valores eles são muito wokeistas. E agora sim, admito que vou votar no Chega. Mas se eles falharem, eu serei o primeiro a apontar-lhes o dedo. Olha, falharam. E você sabe que o Chega ele fez um movimento muito semelhante ao que o Bolsonaro fez no Brasil. Eu imigrei, tem 9 anos que eu tô cá, e quando eu cheguei não se falava do Chega, não existia, nem ninguém sabia quem era André Ventura. E de uns 2 anos para cá, ele fez o mesmo movimento, tanto para com que os imigrantes seguissem e gostassem dele, se sentissem patriotas, porque eu sou imigrante, me sinto totalmente patriota aqui, como com o Bolsonaro fez, que a gente levantasse a bandeira. Então, ele está fazendo com que Portugal levante a bandeira e que a gente tenha orgulho disso daqui. Ele fez um pouco esse movimento, né? Sim, do patriotismo. O André conseguiu que até os imigrantes de bem defendam o próprio André Ventura. Porque ele só é contra os que vêm viver à custa do país, os que não vêm acrescentar nada, que vêm trazer problemas sociais e tudo mais. E o André está a conseguir um milagre nos jovens, porque as universidades portuguesas estão minadas de wokeismo e dessa perversão, dessa ideologia de género, etc. E os jovens, neste momento, estão cada vez mais a querer votar no Chega. O TikTok, as trends do TikTok, jovens com orgulho da bandeira. Exato. Isso era impensável, isso dá-me esperança. Porquê? Porque eu estava a ver uma sociedade minada pelas universidades, onde as jovens completamente sem identidade, completamente... Com dogmatismo tradicional. E sem patriotismo, sem orgulho de ser português, completamente desfigurados. E agora vejo uma nova linha de jovens a crescer com este movimento do André Ventura, com gosto de ser português, com vontade de salvar Portugal. Isso está-me a dar esperança, porque eu já estive muito desanimado, muito mesmo. Não, mas Portugal tem uma grande promessa na Europa e vai ser nos próximos anos. Luís, quer fazer mais alguma pergunta? Eu ia focar outra vez aquela tua parte pessoal, a tua fisicalidade perante estes... que são dramas, no fundo, quando nós estamos num conflito verdadeiro. Falaste aí que já não estás para aí virado de questões de segurança. Mas tu, às vezes, eu falo isto porque, mesmo que tu não queiras, se calhar tens lá essa mentalidade. Quando tu pensas nos teus filhos, quando estás a ser preso, tens ali um momento em que tu decides que a tua carreira é para manter ou consegues não vacilar? Porque acho que isso é importante, não é? Treme, lógico. Somos humanos, não é? Porque quando se está com o microfone à frente, ou com a câmara de filmar, ou com a máquina fotográfica, o repórter é acima de tudo uma pessoa, não é? Sim. Desta questão que tu falaste de ideologia, de esquerda, direita, seja o que for,
o repórter, o investigador é um cidadão, não é? Claro, claro que sim, Luís. Tu consegues, apesar de tudo, teres um teu limite. Sim, quando eu estava lá detido, eu tremi, eu pensei, vale a pena eu fazer isto, eu ficar agora preso aqui na América Latina, os meus matarem, os meus filhos ficarem órfãos, vale a pena por um povo que ainda por cima nem é o meu. É o custo, não é? Pronto, só que o meu sentido de injustiça é tão grande que eu, depois de ser libertado, eu fui parar à Avenida Paulista, estava 1 milhão de pessoas, eu subi lá no palanque e deram-me um microfone para a mão. E foi lá que eu fiz uma promessa. A adrenalina voltou a cair em ti. Em lágrimas, eu disse, eu prometo, eu vou levar o grito de revolta deste povo até ao fim do mundo. E o documentário foi o cumprir dessa promessa. Então, depois de eu fazer a promessa, eu tive uma parte em que eu disse, o que é que eu fui fazer? Como é que eu vou cumprir esta promessa? Ele criou um novo anátema Pronto, e a partir do daí freelancer, do repórter. fiquei outra vez sem saída. Então, pronto, olha, já prometi, agora vou. Pronto, então, agora sim, às vezes paro para pensar se isto não é perigoso para a minha família. Pois mas é o lado perverso da coisa que não é Mas perverso. eu penso da seguinte forma, eu acho que você está cumprindo a sua missão aqui na Terra. Então, se você veio para isso, é um risco. Mas o que é a vida se não for arriscar? Não, aí confesso que eu sinto que tenho uma proteção que me transcende. Espiritual. Eu já tive sinais, vários sinais, até de pessoas em partes do mundo que me legal, encontraram, que Sérgio. pegam na minha mão, que choram, que dizem que veem coisas. E eu não sou de acreditar em nada disso. Eu acho que tenho uma proteção. E essa garantia... É que te funciona, né? Que vai e funciona. É que me faz não andar no medo e não andar sempre a olhar para trás. Sérgio, vamos para lá, Luís. Obrigada pela participação. Muito gosto, Luís. Até já. Vamos Até para já. lá que daqui a pouquinho tem uma surpresinha para o nosso Sérgio Tavares. É muito à aqui. frente, é muito à frente. Olha, a gente costuma, antes de encerrar o programa, fazer uma pegadinha. Não uma pegadinha, uma rapidinha. Oi? É que rapidinho aqui em Portugal... Rapidinha aqui é outra coisa, né? Calma. Mas como é? Olha quem chegou aqui no estúdio. É o Pai Natal no estúdio da TV Luz ao Brasil. Liline, quanto tempo, Liline! Papai Tudo Quem é Noel! você? Pai Natal aqui. Não é? Ah, eu sou Tavares! Seu Tavares! Que bom ver você! Obrigado! Eu vim de longe, muito longe! Eu não estava à espera. Não Eu tava vim esperando. lá de Polo Norte! Lapônia? Lapônia, já ouviu falar nisso? Já. É lá onde o perdeu as botas! Pai Natal, vem cá. Ai, Dá uma mensagem pra gente, para o Sérgio. O que você Sérgio, traz de mensagem pra eu gente? tenho uma mensagem pra você! Muito importante! Você tá sendo um bom menino! Obrigado. Tá? Você merece muitas palmas de todo mundo, tá? Eu trouxe pra você aqui uma lembrança. Olha, O que é isso? é um chaveiro? É um chaveiro. É um chaveiro do Studio Connection Pro. E ele tem uma tecnologia nova lá da Lapônia. É chamado NFC. Papai Noel tá moderno. Você encosta no seu telemóvel e aí aparece tudo aí. Chique. Você vai adorar. Luiz, vem cá, Luiz. Também Vem cá. O Luís vai ter que... Também foi um bom Vem menino. cá, Luiz. Luiz. O Luís foi um bom menino. Ai, que o Pai Você Natal também- também aqui. Muito obrigado, Pai Natal. Obrigado. Tá aí, ó, Pai Natal. Você já tem muita coisa, Eu não já precisa tenho. de nada. Eu já tenho Ela é muita... Mamãe Noel. Mas eu preciso do Mãe meu Natal. presente, Deixa eu Pai sentar um Natal. Sim. pouquinho. Tá cansado. Quer sentar no colinho? Não, sem medo do Pai Natal! Pede presente ao Pai Natal. O que você pediria ao Pai Natal esse ano? O Vai. meu presente é um bocado difícil. Qual que é? Pede. É o Alexandre de Moraes preso. Você vai conseguir prender Alexandre de Moraes? Olha, eu vim pra cá, não foi de trenó, não. Eu vim de F-16. Ah, pronto. Então pode ser que a gente consiga, né? Então consegue, então Pra vai. ele só F-16. porque- É o desejo de todo mundo. Pai Natal. tá indo embora. Obrigado. Pai Natal, obrigada pela visita. Olha aí. Que Primeira Pai vez Natal- que eu vejo o Pai Natal fazer o creu. O creu. Em direto. É direto. Que Pai Natal doido, gente. Aparece aqui no estúdio, do nada. Eu não Olha. sabia disso não, tô falando sério. Já temos Eu não uma sabia disso não. recordação. Olha, Eu também não. eu antes de longe encerrar o imaginar. programa aqui com vocês,
Eu vou fazer uma rapidinha aqui, tá? Uau. Eu vou fazer uma pergunta e você diz o que vem à cabeça, tá bem? O que é coragem? Coragem é não pensar em nada. Fé, Fé é acreditar no que não entendemos. ousadia, Ousadia é ir. Só ir. e jornalismo, hoje. Verdade. Muito bom. Isso aí tem que ter, né? Verdade. É o que não tem a ver. É o que não tem. Essa aí até me custa-me responder. Sérgio, olha, queria agradecer muito a sua presença, dizer que Obrigado. você é um cara super corajoso, faz o que muita gente gostaria de fazer, mas não teve coragem de fazer, que você entra na defesa do nosso país, mas do meu país, que eu sou a brasileira Não aqui. sei completa ainda, porque ainda faltam novas etapas. Falta muita coisa. Há Falta muito muita que coisa. fazer, há Muito! É que o problema é que quando entramos nisto é até ao final da vida. Não vai dar para estar parado a assistir, só a Não. assistir. É. E eu quero um dia chegar a velhinho e os meus filhos, mesmo que o mundo esteja desfeito, uma ruína, para que a gente perca a guerra, mas que os meus filhos digam, olha, o meu pai tentou. O meu pai tentou. Mas eu acho que vai dar certo. Eu acredito Tenho que sim, esperança eu que vai dar acredito que sim, certo. eu acredito que sim. Acho que Brasil, Portugal, eles vão se endireitar, né? Vão para a direita. Já não digo o mesmo da França, do Reino O resto Unido. da Europa já está mais difícil. Uns Mas acho estão que perdidos. Brasil e Portugal acho que vão para a direita aí. Mas é isso, queria te agradecer muito pela presença, desejar um 2026 excelente para você, com muito sucesso. E saiba que pode contar com a gente aqui da TV Lusa Brasil para o que você quiser, para a gente ajudar também nesse trabalho aí. Muito Tá obrigado, bom? eu desejo muito sucesso à TV Luz ao Brasil. Só o nome disto tudo, unir dois países irmãos. Mesmo sangue. Aquilo que eu faço também, e o meu avô era brasileiro, nascido em que Manaus, bom. portanto eu também tenho sangue brasileiro a correr aqui. E portanto isto faz todo o sentido. E obrigado ao Estúdio Connection Pro. Ó, senta um pouquinho aqui que eu vou precisar encerrar. Senta aqui, Lu. Senta aqui, Luís, Luiz. Que eu vou para aqui. Que ainda temos os bolos para ir comer. Temos uns bolos, fica aí. Gente, olha, vocês viram que esse episódio foi denso, gostoso, mas foi muito bom trazer informação para você que está aí em casa. E como é o programa natalino, eu queria deixar uma mensagem aqui de coração para vocês, que no mundo que a gente vive hoje, nessa tão agonia, nessa não verdade que a gente vê nas redes sociais, colocando a gente para consumir coisas também desnecessárias, que vocês parem um pouquinho, respirem, fiquem com a sua essência, com a sua verdade e principalmente ao lado de quem vocês mais amam. Essa é a mensagem que a gente deixa para vocês aqui da TV Lusa Brasil, com muitos votos de coragem, fé e ousadia para que 2026 vocês entrem com tudo. Beijo, Feliz Natal! Até o próximo episódio! Tchau!